Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jornal Por Dentro do Lúcia. Hoje nós iremos abordar a feira social, com vários serviços comunitários para a comunidade do Jardim São Pedro e arredores. Os serviços na feira social são serviços focados à comunidade, por exemplo, oftalmologista, advocacia, psicólogo e entre outros. Também nós temos a agência meutrabalho.com, que é uma agência que a pessoa faz uma ficha, ela preenche essa ficha e ela é enviada a vários empregos. E aí a empresa vê se aquela pessoa ela é apta para aquilo. Bom, vamos agora com uma entrevista com a nossa vice-diretora Carol. Pessoal, nós estamos agora com a nossa vice-diretora Carol. Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Gianni Fiore, sou vice-diretora aqui da Escola Lúcia Kemi, né? Estou representando o nosso diretor, o Felipe de Almeida Costa, aí no evento social que nós tivemos aí no dia 28 de fevereiro, no sábado, né? Recebendo toda a comunidade aqui do São Pedro que faz parte da nossa unidade escolar. Nós vamos fazer 3 perguntas aqui para a Carol, que tem a ver com a feira social. A primeira pergunta é: o que motivou a escola a receber esse evento? Bom, como vocês perceberam, né, o nosso evento apresentou aí advogados, fisioterapeutas, né, teve o oftalmologista, também teve uma parceria aí da entrega, né, de um kit, né, de alimentação aí. Então, é mais assim, pensando na comunidade, pensando o quanto que isso é difícil, né, apesar da unidade escolar não ter nenhuma questão de custeio, nada, é totalmente, né, gratuito aí para a comunidade. É importante, né, a gente se cuidar um pouquinho em relação à nossa saúde e também a escola ajudar a comunidade como um todo. Outra pergunta é: qual foi o processo de organização do evento? O nosso diretor, né, da unidade escolar, o Felipe, ele conhece, né, o pessoal que veio fazer o evento. Então, ele teve uma reunião, a gente se reuniu, conversou, né? Tentamos aí organizar tanto a questão de como que seria esse processo, né? Aqui no sábado, a questão da divulgação, as pessoas que viriam trabalhar também para poder estar atendendo a comunidade, né? Então, foi feito um alinhamento aí, né? Entre os pares, para a gente poder fazer essa organização e esse dia aí que acho que foi bem gratificante para todos nós. Da organização, qual foi a etapa mais difícil? Eu acredito que não teve uma etapa assim difícil, né? Eu acho assim que como foi feito todo esse alinhamento, né? O diretor fez toda essa organização, eu acredito que tudo ocorreu muito bem. O que às vezes a gente fica preocupado quando faz um evento é com relação à questão da participação da comunidade, né? E isso depende muito da divulgação. Então, a gente está aí já umas 2 semanas divulgando esse evento, né? Em parceria com o pessoal também que veio realizar. E acho que a gente conseguiu aí atingir, né, a meta que era esperada aí para poder atender a grande maioria aí da nossa comunidade. Essa foi a entrevista com a nossa vice-diretora Carol, da Escola Lúcia Queimia. Muito obrigada pela sua entrevista, Carol. Agora nós vamos com uma entrevista à Renata, uma pessoa que veio aqui da nossa comunidade do Jardim São Pedro pelos serviços. Então fiquem com a entrevista. Nós estamos agora com a Renata, alguém que veio aqui pelo serviço na Escola Lúcia Kemi. Pode se apresentar, por favor, Renata? Oi, boa tarde. Meu nome é Renata, sou aqui da comunidade de Jardim São Pedro. Vim para fazer parte aqui da ação social, né, que eu soube por intermédio das redes dos status. E como eu sempre gosto também acho bem interessante, hoje mesmo estou precisando fazer exame de vista, fiz a entrevista de emprego, no caso, preenchi a ficha, não foi bem uma entrevista, preenchi a ficha que também está tendo, né, e eu acho bem importante na comunidade essas ações sociais. Muitas pessoas não têm noção, né, de como é importante essa ação social. Eu sempre fiz parte de, não participando, né, fazendo a entrevista, mas fazendo parte da ação. Sempre que tem ação social, não só aqui no São Pedro, mas em outras regiões, eu gosto de fazer, porque tem aferição de pressão, que é sempre importante, não é sempre que a gente consegue, posto de saúde segunda a sexta, como é um dia de semana para quem trabalha é muito importante. Então, eu gosto muito de fazer aferição de pressão. Num todo, tudo que faz parte, que engloba
A ação social eu gosto de fazer parte. Então, assim, eu sempre faço tudo. Se for aferição de pressão, glicemia, que é a medição da glicemia, o exame de vista, ou tudo que se tem na ação social eu gosto de fazer, porque, assim, são coisas que não sempre a gente tem, não é todos os dias. Então, sempre que tem ação social, eu gosto de vir fazer parte também, participar. Eu tenho uma perguntinha para você. Qual é o serviço que você acha mais importante para nossa comunidade? Como um todo, São Pedro, arredores, que você acha que a comunidade está precisando muito, sabe? Quais são os serviços? Eu morei numa região, eu não sou de São Paulo, mas eu morei aqui numa região, ali no Jardim São Luís, que eles têm uma ação comunitária, que eles têm uma associação comunitária. Aqui no São Pedro eu não vi essa associação comunitária. No caso, é um local onde tem uma pessoa que é responsável pelaquela comunidade, que fica responsável pelos problemas das pessoas. Então, assim, se eu tenho uma situação que eu queira resolver, eu não posso ir diretamente no vereador do bairro, que foi o vereador que está ali englobando o bairro. A gente vai nessa ação social, conversa com a pessoa, com o agente comunitário, que é a pessoa responsável, e ele leva esse problema para o vereador. Ou até mesmo uma sugestão, algo que você tenha uma ideia. Olha, por que não vamos fazer assim? Aqui eu vejo que aqui não tem, porque aqui não tem quadra esportiva, no caso, para toda a região. Cursos para as crianças, no caso, nessa casa que é uma casa comunitária, nessa associação, lá tem cursos de informática, que é básicos, gratuitos, porque assim, aqui vocês fazem aqui aulas de curso, por exemplo, de informática na escola, mas para quem estuda na escola. Tem criança que estuda em outro lugar, por exemplo, mas aqui na comunidade, dia de sábado, final de semana, principalmente, ou saiu da escola, tem outra ação melhor, cursos que a escola não vai conseguir englobar. E aqui pode ter, eu acho que seria importante. No caso, os vereadores que aqui foram os eleitos, seria muito importante ter essa ação comunitária, no caso aqui no Jardim São Pedro, porque essas coisas que a gente não pode chegar na prefeitura, na subprefeitura ou diretamente para o vereador, tem essa pessoa responsável, que a gente pode chegar até ela, não só com problemas ou com alguma reclamação, mas até com ideias para a comunidade, fala para essa pessoa que ela passa para o vereador e ele vê se consegue colocar uma coisa ou outra aqui que seja sempre para a melhoria do bairro. Saúde sempre é importante, a educação sempre é importante. E essa questão de curso também, porque que acontece? Tira também as crianças mais do celular, que está sendo um problema muito sério para as crianças, porque eles ficam muito no celular. Na minha época, a gente não tinha um celular, então era brincadeiras nas ruas, a gente tinha. Hoje, como a gente não pode deixar uma criança na rua por causa da violência e da maldade que está no mundo, o que acontece? Essas ações sociais, questões de curso, seria importante. Eu tenho mais uma pergunta. Como que você veio aqui? Qual é o principal serviço que você veio usar? E por onde que você ficou sabendo? Quem te convidou? Então, eu vim especialmente por causa do exame de vista. Eu uso óculos, acabei perdendo meu óculos recentemente, então eu preciso muito. Não é um grau muito forte, mas eu preciso estar usando óculos, questão de miopia, enfim. E fiquei sabendo pelo estado de amigos, pessoas aqui da Redondeza que conhecem os vereadores, provavelmente não sei se essa ação é referente a algum vereador, não vou saber falar, mas assim, são de pessoas aqui mesmo na comunidade por status do WhatsApp. E mais uma pergunta, que é a última. Qual serviço você acha que poderia faltar aqui? Que tá faltando, mas que você acha que, por mais que seja básico, poderia ter, sabe? Então, eles falaram, acho que ficaram alguns em faltas, né? Que falaram que ia ter fisioterapia. Eu não li bem. Eu li mais a questão foi o que mais me interessou. Foi a questão da visão, aferição de pressão, glicemia, mas eu acho que curso também. Se eles tivessem tido alguma inscrição para algum curso até gratuito também aqui, né? Curso profissionalizante, porque é bem importante. Teve a questão do preenchimento da ficha para cadastro de emprego,
Mas seria interessante se eles tivessem dado pra gente fazer também algum cadastro para algum curso. Obrigado, Renato, pela sua entrevista. Suas informações são muito importantes, né, para a nossa comunidade saber o que ela realmente precisa, né, e saber como que agir. Muito obrigado pela sua entrevista e agora nós vamos ao fim do vídeo. Agora nós estamos no fim do vídeo. Obrigado por todos que assistiram essa nossa edição, que deu muito trabalho para gravar, e obrigado por todos que contribuíram na feira social e que vieram aqui. Nós agora vamos colocar algumas fotos no final do vídeo para vocês verem sobre a feira social e um recado importante. Alguns vídeos foram perdidos e algumas entrevistas tiveram que ser regravadas e também algumas cenas do vídeo. Então, desculpe a todos que perceberam que a sua entrevista não estava aqui e obrigado por aqueles que puderam se comprometer a dar uma entrevista pra gente.